Olá, bom dia. Esse é mais um vídeo que visa ensinar técnicas de estatística e de psicometria a partir da utilização de software. Esses vídeos todos são oferecimentos do IBNeuro, do IBNet e da ANOVA, e hoje eu vou fazer uma pequena aula de revisão com itens muito simples, utilizando o SPSS e o R. Essas dúvidas vieram a partir das aulas para a pós-graduação da psicologia aqui na PUC-Rio, e eu vou utilizar não mais um artigo, mas sim já um banco de dados que foi construído com essa seguinte lógica. Nós pegamos vários participantes e perguntamos qual era a religião deles, e nós fizemos uma escala de afetos positivos, tá bom? Vocês sabem que eu estou utilizando o SPSS, e o SPSS tem duas grandes abas, uma visualização dos dados e a visualização das variáveis. A variável está aqui, e nós temos três variáveis nessa nossa pesquisa. Sexo, que é uma variável nominal, a religião da pessoa, que também é uma variável nominal, e a escala de afetos positivos, que aqui a gente colocou como se fosse escalar ou intervalar, tá bom? Isso daqui tem um super atenção, que é uma grande confusão na área da estatística e psicometria. Tem estatísticos que vão falar que nosso nível de medida não é esse, é o qualitativo, enquanto alguns psicometristas vão defender até o fim que a gente pode sim utilizar esse tipo de nível de medida para os nossos questionários, para os nossos testes. A TRI já veio para resolver grande parte dessa confusão, tá bom? Mas como nós estamos num curso mais básico, hoje eu não vou falar de TRI, vou falar sobre TCP, que é a Teoria Clássica dos Testes, tá bom? Importante que vocês saibam que o nível de medida ele é fundamental que vocês entendam, porque algumas análises vão depender desse tipo de nível e o próprio SPSS não vai deixar com que vocês façam algumas análises utilizando o nível de medida incorreto. Tá? Aqui a gente vê as variáveis, aqui nos dados a gente vê as observações, nós temos três variáveis que participaram da nossa pesquisa, 41 sujeitos. Aqui nós temos os números, mas se a gente quiser melhorar um pouquinho essa nossa visualização, a gente pode clicar nesse botão aqui, A1, que ele vai mostrar os rótulos, tá bom? Masculino é 1, protestante, por aí vai. Isso aqui não tem rótulo, isso aqui é puramente, esse aqui é um número. As pessoas perguntaram no primeiro momento como se faz para ver se temos casos omissos. Duas formas são muito utilizadas, eu sempre utilizo essa daqui. Aqui no Analisar, como eu comentei para vocês nas aulas iniciais, tem quase que 90% do SPSS e uns 80% da estatística, tá? O SPSS não é o melhor programa possível para se utilizar. Ele, por exemplo, não faz correlação policórica, não trabalha com TRI, mas é um bom programa para default, para a pessoa começar a entender sobre conceitos de estatística. Aqui no Analisar, se a gente pedir um relatório, eu vou querer um resumo de casos. Errado. Se a gente pedir um relatório, eu vou querer um resumo de casos. E aqui é importante que vocês façam isso daqui. Eu só vou redefinir, porque eu já tinha feito algumas coisas. Coloque todas as variáveis no seu campo de variáveis. Não limite os seus casos. Não mostre apenas os casos válidos. E se você quiser alguma coisa a mais, você pode pedir algumas estatísticas. Aqui eu posso pedir o número de casos, posso pedir o mínimo, o máximo, o desvio padrão. Vou deixar como está, porque o meu interesse nesse momento é responder a pergunta que me fizeram, que é como eu faço para ver se eu tenho missing cases no meu banco de dados. Quando eu clico em OK, ele vai me dar esse resumo. Nós temos três variáveis, nós temos 41 pessoas que foram submetidas a esse meu questionário, está aqui a escala de afetos positivos, e não temos nenhum caso excluído, tá bom? Aqui ele vai dar o resumo das outras variáveis todas, eu não quero saber disso, eu vou até fechar. E a segunda pergunta que as pessoas me fizeram é como apresentar uma segunda técnica que eu também utilizo bastante para ver se eu tenho missing cases é no transformar. Aqui no transformar eu posso pedir uma discretização visual. Esse termo muda de versão para versão do SPSS, mas ao clicar aqui você vai ver que o ícone é o mesmo. Ele já identificou quais são minhas variáveis numéricas, no caso só a escala de afetos positivos. Eu vou utilizar um macete, tá bom? Como eu quero saber todas as minhas variáveis e aqui ele só vai fazer para minhas variáveis numéricas, eu vou simplesmente enganar o SPSS falando que todas as minhas variáveis são numéricas. Eu estou enganando o SPSS, mas eu não estou me enganando. Eu sei que essas variáveis não são numéricas, mas quando eu voltar aqui, ele vai deixar com que eu coloque todas as variáveis para análise.
e vocês vão ver que não tem sentido nenhum para qualquer outra coisa, mas tem total sentido para que a gente veja os casos ausentes, casos omissos, missing data, missing case e por aí vai. Aqui ele já viu quais são as três variáveis. Para gênero nós temos 0, para religião nós temos 0, os valores ausentes, e para a escala de afetos positivos nós temos 0. A gente já tinha visto isso a partir do resumo, mas aqui também, e alguns alunos de graduação me perguntaram como fazer ponto de corte, como em vez de mostrar uma tabela grandona, fazer uma tabela com distribuição, com classes, né, onde a gente tem classe 1, classe 2, classe 3, limite inferior, limite superior, amplitude de classe. A gente faz uma distribuição de frequências agrupadas por classes. E aqui é o local, tá bom? Como eu falei, aqui é o local, por exemplo, posso fazer ponto de corte, pegar dois desvios padrões, que é o que a gente sempre utiliza, e que é baixo, médio, alto, muito alto, por aí vai, tá bom? Não é o que eu quero fazer. E aqui você, como eu falei para vocês, não tem o menor sentido você ter média, desvio padrão, variância para sexo. Repara só, aqui nós temos sexo 1 é menino, 1 é menino, 2 é menina, e aqui ele está mostrando esse nosso gráfico de colunas, mas a gente não tem o menor sentido isso, é somente para que a gente veja os valores ausentes. Eu vou cancelar. Como eu enganei o SPSS, mas eu não enganei vocês, eu vou retornar o nível de medida que é o correto. Nós estamos com esse nível de medida aqui. E as pessoas perguntaram como fazer tabela. Eu vou ensinar somente uma técnica de fazer tabela, que é a técnica que eu normalmente utilizo. Expliquei para vocês que no analisar 90%, 90, 80%, nosso desvio padrão aqui hoje está alto. Mas o analisar faz bastante funções para a estatística. E aí eu expliquei para vocês também que o SPSS não é o melhor programa nesse momento para estatística, tá bom? Tem outros, o Stata é melhor, o R é muito melhor. Aqui nas tabelas, eu posso pedir uma tabela personalizada e eu Luiz, sempre faço isso. Eu acho a forma mais fácil, mais simpática, mais user-friendly de mostrar essas tabelas. Personalizando as tabelas, eu já tinha feito algumas coisas, eu vou redefinir, eu vou apagar o hipocampo do SPSS. Aqui nós temos as variáveis que a gente está trabalhando. Tem uma convenção na estatística onde as linhas elas são as variáveis independentes e as colunas as variáveis dependentes. Eu estava conversando com um aluno e eu expliquei para ele o que eu realmente acredito. Se você for apresentar isso num paper, você tem que seguir todas as regrinhas. Isso é fundamental. Isso mostra até o que você leu sobre aquilo ali que embasa todas as suas análises, tá? E não simplesmente manipulou técnicas ou clicou no botão 1, botão 2. Agora, se você precisa apresentar isso para um público, num pôster, ou falar isso numa apresentação para leigos, você faça a sua tabela de forma que agrade os olhos de quem está vendo. Simples assim, tá? A tabela ela vai ter os mesmos resultados, sempre. Só que você pode modificar a apresentação da tabela de acordo com o seu público, tá bom? Aqui eu vou fazer certinho. Eu quero saber, eu vou colocar a minha VI como a religião, e eu vou querer saber qual a relação entre a religião e o resultado da escala de afetos positivos, tá bom? Na minha religião, como vocês sabem, uma variável qualitativa não tem o menor sentido, ele nem deixa que eu faça as estatísticas de resumo. Por exemplo, eu pedir o desvio padrão, a mediana, não tem sentido. Agora, para a escala de afetos positivos, tem total sentido eu pedir estatísticas de resumo. Eu vou pedir, além da média, eu vou pedir o erro padrão. Deixa eu achar aqui o erro padrão. O erro padrão ele homogeneiza a minha distribuição. Ele melhora o meu desvio padrão em relação à homogeneidade da minha distribuição. Ao aplicar aqui, vocês vão ver que vai ter a média e o erro padrão para os meus itens, para os meus níveis da minha variável religião, e aqui eu poderia colocar qualquer outra coisa. Se eu quiser apresentar isso para um público leigo, eu poderia até colocar o gênero aqui em cima, e aqui ele teria o gênero, a escala de afetos positivos e me mostrar para meninos e meninas o resultado que eles tiveram de acordo com a religião. Ao dar OK, ele vai me mostrar essa tabela e aqui eu posso alterar essa tabela da forma como eu achar melhor. Eu posso exprimir essa linha, por exemplo, se eu achar feia, eu posso tirar essa também, essa também. Ou seja, eu posso customizar ainda mais essa minha tabela. Coisa que eu não quero fazer, eu só quero mostrar como se faz uma tabela. Posso retornar aqui nesse ícone, ele me dá as últimas coisas que eu já fiz.
E eu posso customizar essa tabela e pedir também estatísticas de teste. Não recomendo que vocês utilizem essa aba se vocês não sabem o que significa T, mas alguém falou, faça teste T. Tem que saber quais são os pressupostos para você utilizar o teste T, e um deles é que a distribuição é normal. Eu não sei nesse caso se a minha distribuição é normal, então não vou nem clicar aqui. Mas a partir do momento que vocês tenham essas informações, podem utilizar, podem usar e abusar dessa possibilidade que o software te dá, tá bom? Fazendo um pouquinho diferente, eu posso colocar a escala de afetos positivos na linha, a religião, o gênero na coluna e, sei lá, a, em outra linha a religião. E aqui ficou gênero e religião, e aqui a escala de afetos positivos. Os resultados serão sempre os mesmos, tá bom? A única diferença vai ser a apresentação que esses resultados terão para o público. E vocês têm que saber claramente que se vocês forem apresentar isso num pôster, a pegada é uma, se vocês forem escrever um paper, a pegada é outra. Tanto que essas barras aqui estão incorretas, segundo a norma da APA. Bom, sabendo isso, voltando aqui para o meu banco de dados, nós temos três variáveis, uma variável gênero, que tem dois níveis, masculino e feminino, uma variável religião, que tem três níveis, católica, protestante e outros, e uma escala de afetos positivos, que não tem nenhum nível, mas tem é uma escala que vai de 1 a 10, tá bom? Eu quero saber se tem diferença estatisticamente significativa entre pessoas católicas, protestantes e outras, frente à minha escala de afetos positivos. Então, minha pergunta tipo de religião faz diferença em relação à escala de afetos positivos? Não sei. H0 é que não. E a média do grupo A é igual à média do grupo B, que é igual à média do grupo N, que é igual a 0. HA é o caso contrário. Tá bom? Como é que eu faço para saber isso aqui? Nesse momento, nós temos religião e temos três níveis, temos três grupos para essa minha variável. Quando eu tenho três grupos ou mais, não é mais teste T. Isso aí as pessoas perguntaram bastante. É uma nova, e é uma nova de uma via, porque eu só tenho aqui uma variável. Para fazer uma nova de uma via super simples, eu vou em analisar, vou comparar média, vou pedir a nova de uma via, vou pedir que o meu fator seja a religião, ele sabe que eu tenho três ou mais grupos aqui, a minha lista dependente é a escala. Se tiver alguma diferença entre alguns dos níveis da minha religião, eu tenho que saber onde essa diferença se encontra, por isso eu tenho que sempre pedir um pós-hoc. Primeira coisa que vocês têm que definir é o erro, ou seja, qual que é o erro que você estipula. Eu quero o erro 0.05, tá bom? Esse erro 0.05 é o erro default da estatística, é o erro padrão. E aqui eu vou selecionar a técnica que eu quero para pedir o meu pós-hoc. Eu vou pedir o Tuckey. As duas mais utilizadas são o Tuckey e o Bonferroni. O Bonferroni é o padrão para o Stata, por exemplo. O Tuckey é o padrão para o R. Vou pedir o Tuckey. Quando eu colocar aqui, será que tem diferença? Eu não sei. Realmente eu não sei. Ele vai me dar esse output. O que vocês precisam saber nesse momento é, antigamente não, até hoje eu faço isso. A gente tem uma tabela, e essa tabela a gente tem o resultado que é o resultado da tabela e o resultado encontrado. Isso vai mudar de professor para professor, tá bom? O cara pode falar o seguinte, tem o resultado encontrado e o resultado tabulado. Tem o resultado calculado e o resultado crítico. Cada professor vai ter um termo para se utilizar isso, mas o que a gente tem que saber é que tem um resultado que nós encontramos, nesse momento, resultado calculado, e tem um resultado tabulado. Antigamente eu ia pegar essa tabela e comparar o meu resultado com o resultado da tabela a partir dos meus graus de liberdade e meu nível de significância. Então, vou fazer isso porque hoje nós temos, hoje não, há muito tempo, nós temos o valor de P, tá? Aqui, como pedir uma nova sempre faz entre grupos ou between groups e nos grupos ou within, tá bom? Aqui nós temos a soma dos quadrados. Se vocês gostam de estatística, estudem regressão e vocês vão ver que tem tudo a ver quando a gente fala soma dos quadrados totais, soma dos quadrados explicados, soma do erro, soma do quadrado dos erros. Aqui nós temos o DF, significa grau de liberdade, tá bom?
O DF sempre calculado pelo grupo menos 1, aqui no caso, como nós temos dois grupos, vão ser, o DF vai ser 40 total, 38 para o grupo e entre os grupos 2, tá? São os graus de liberdade que eu tenho, o quadrado médio, o score Z, e aqui nós temos setado o alfa, que o alfa foi 0,05, o meu nível de significância. No caso, isso daqui, eu não sei se eu consigo alterar o texto que está. Não consigo alterar. Estou clicando aqui que nem um louco na letra P. Mas isso daqui é o P. E o nosso P a gente sempre segue a regrinha. Se P for menor do que alfa, a gente rejeita H0. Se P for igual ou maior do que alfa, a gente não rejeita H0. Se a gente rejeita H0, significa que há diferença entre os grupos. Se a gente não rejeita H0, não há diferença entre os grupos. Se há diferença entre os grupos, é fundamental fazer um pós-hoc. Eu sempre utilizo o tucking. Se não há diferença entre os grupos, o pós-hoc vem como perfumaria. Não tem sentido nenhum você fazer. Bom, aqui o nosso valor de P foi 0,5. 0,5 não é menor do que 0,05. Portanto, eu não rejeito H0. Para minha variável dependente, escala de afeto positivo, e para minha variável independente, que é religiosidade, se não me engano eu coloquei religiosidade, deixa eu ver aqui embaixo, é religião, eu não rejeito H0. Portanto, meu pós-hoc virou perfumaria. Todos os meus P's serão maiores ou iguais, no caso, muito maiores do que 0,05, tá bom? Se eu quisesse colocar mais, vou fechar isso aqui para não nos atrapalhar. Se eu quisesse colocar mais itens nessa minha nova, eu poderia fazer a mesma coisa que eu já fiz. Vou lá comparar a média. Eu tenho uma nova one way, perdão. Eu vou comparar vou fazer um modelo linear geral. Eu tenho uma única variável. E aqui eu poderia colocar como minha variável dependente a escala de afetos positivo e meus fatores fixos, tanto gênero quanto a religião. Vocês vão ver que gênero só tem 2 níveis, então ele vai brigar com você. Ele vai falar, olha, para fazer uma nova eu tinha que ter pelo menos 3 níveis, tá? No caso, como eu tenho 3 níveis para religião, ele vai fazer essa nova e vai ser super claro que eu não vou ter diferença, tá? Eu já fiz isso aqui algumas vezes. Então, quando a gente for clicar aqui, a gente vai ver que tanto para gênero quanto para religião, não há uma diferença estatisticamente significativa para o que a gente estava pedindo como VD, como variável dependente, ou variável explicada, que é a escala de afetos positivo. Falei para vocês que eu ia... aqui ele já fez uma regressão aqui, o r².1. Falei para vocês que eu iria ensinar como fazer gráficos, tá? Fazer gráficos é super simples no SPSS, eu já vou encerrar o SPSS para abrir o R. O SPSS ele nos permite fazer gráficos por aqui, aqui no construtor de gráficos, e tem uma parte que é aqui, no próprio analisar, por exemplo, se eu fizer um Pareto, eu vou pedir no controle de qualidade, gráfico Pareto. Ele vai fazer um histograma 80 por 20. Ao clicar em construtor, aqui eu tenho várias opções, eu sempre começo nessa, construtor de gráfico. O SPSS ele parte do princípio que as pessoas não entendem muito o nível de medida e ele fala, você setou certinho o seu nível de medida? Eu vou confiar em mim e vou falar que sim, setei, tá? Aqui nós temos essas opções todas de gráfico, aqui nós temos essas variáveis. Eu vou pedir, por exemplo, nesse momento, um gráfico de pizza, um gráfico polar, um gráfico de setor. Um gráfico de pizza ele sempre vai até 100%. Não existe um gráfico de setor que vai mais do que isso. E ele é sempre utilizado, normalmente, ele é sempre utilizado, vamos falar dessa forma, para variáveis qualitativas. Então não tem o menor sentido eu colocar uma variável numérica aqui. Tá? O menor. Ele nem vai. Ele até deixou, mas não tem o menor sentido isso daqui. Tá? O sentido que tem é utilizar uma variável qualitativa. Por exemplo, do meu N eu sei que eu tenho meninos e meninas. Quantos são os meninos e quantos são as meninas? Pronto, está aqui. Ele vai fazer a contagem, eu poderia pedir a porcentagem, por aí vai. Quando eu clicar em OK, ele vai gerar esse gráfico para mim. Não é o gráfico mais bonito, mas é o gráfico que o SPSS faz. Quando eu dou um duplo clique nesse gráfico, ele vai me mostrar em uma outra janelinha. Eu vou poder adicionar os rótulos, por exemplo. Se eu clicar aqui, ele vai deixar com que eu adicione os rótulos. Eu posso também pedir
a contagem. Isso aqui é muito mais perfumaria, né? A tabela nos apresenta essas informações de uma maneira super clara, sem grandes problemas, tá bom? Posso pedir outro gráfico, posso pedir não mais um gráfico para uma variável qualitativa, mas sim um gráfico para duas variáveis com níveis de medidas diferentes. Vou redefinir. Eu sei que a minha escala de afetos positivos ela pode ser apresentada com gráfico de colunas. Então, eu vou achar o gráfico de colunas está aqui. Vou jogar para cá. Na minha VI, eu quero o gênero, quero saber o quanto o sexo modifica. E na minha VD, a escala de afetos positivos. Aqui eu posso já setar o que em algumas aulas eu fiz nos erros. Eu comentei para vocês que o desvio padrão não é o melhor erro para a gente mostrar em gráficos, mas sim o erro padrão que homogeneiza a medida, somente um. Quando eu clicar em OK, ele vai mostrar, já mostrou aqui os meus limites, tá? Tem uma teoria que fala que vou dar um zoom, se essas barras não se entrecruzarem, se não se superporem, eu posso simplesmente não rejeitar H0 ou rejeitar H0 vendo essa minha apresentação gráfica. Eu não recomendo fazer isso não, tá? Eu recomendo que vocês entendam estatística e saibam rejeitar ou não rejeitar H0 pelo valor de P. Fazendo isso e clicando OK, vai mostrar um outro gráfico, tá aqui. Aqui nesse gráfico, por exemplo, eu teria uma certa dificuldade a falar, eu não rejeitaria, mas dependendo da minha escala, talvez eu teria uma dificuldade em saber se eu rejeito ou não. Ou seja, façam sempre um teste de hipótese. Essa é a recomendação. Eu posso pedir esse mesmo gráfico e não mais dessa forma. Se eu redefinir e clicar aqui, ele vai me deixar apresentar um novo elemento, que é um cluster, um grupo, né? Eu posso novamente selecionar a religião como minha VI. Não sei se foi isso que eu tinha feito antes. Não, eu tinha selecionado o sexo, né? Vou redefinir. Vou pedir um gráfico de barras por cluster. Vou colocar o sexo novamente no eixo X. A minha escala no eixo Y. E eu vou falar, olha, está faltando aqui um cluster, que vai ser a religião. Pronto. Ele vai aumentar o meu gráfico, vai deixar eu fazer ele e vai me mostrar essa apresentação aqui. Ficou bonito, Luiz? Não, não ficou bonito, mas ficou funcional para que a gente veja as diferenças entre meninos e meninas, masculino e feminino, e os clusters, que são as religiões, tá? Lembrando que eu posso dar o duplo clique e fazer com que e alterar esse gráfico aqui, colocando, por exemplo, os rótulos, colocando os números, colocando coisas que são necessárias em algumas apresentações e desnecessárias em outras, tá? Aqui é importante que vocês saibam que eu fiz uma nova, tendo em vista que nós temos 3 níveis diferentes da variável, católica, protestante e outras, tá bom? Essa minha escala, eu estou utilizando o nível de medida intervalar, escala. Na verdade, aqui ele nem pega o intervalar, ele coloca tudo para escala, tá bom? Partindo do pressuposto da convenção antiga em estatística que o psicometrista ele pode trabalhar com esse nível de medida. Na verdade, ele sempre trabalha, ou quase sempre trabalha com esse nível de medida, e a gente está modificando isso a partir da TRI, que faz uma estatística mais robusta para esse tipo de problema, tá bom? Eu vou copiar esses dados todos, eu vou voltar para o dado numérico, olha só, vou do 1 até o fim, vou em editar, vou copiar. Eu sempre trabalho com esse programinha aqui, ó, o Notepad Plus, ele já deixou aqui aberto. E nessa segunda parte da aula eu vou mostrar como fazer isso no R. O R ele é um instrumento, ele é um pacote estatístico gratuito e ele é super flexível, ou seja, outras pessoas podem trabalhar com o R de forma gratuita e além eles podem criar, eles podem aprimorar o R, fazendo com que ele tenha novas funções. Eu sempre utilizo o RStudio, que é uma interface gráfica para o R. O R em si ele tem uma carinha feia, ele não é nada amigável. O RStudio ele faz com que o R fique mais amigável, que a gente consiga interagir melhor no sistema que a gente chama de point and click. A gente clica e arrasta. É basicamente isso o que o RStudio nos deixa fazer.
E por ser gratuito, ele é o mais utilizado, ele é um dos mais utilizados hoje em dia. Eu descobri recentemente que a área que mais utiliza o R é a agronomia. Eu achando que era psicologia, é nada, é agronomia. Essa daqui é a carinha do RStudio. Ele parece muito com o MATLAB, muito mesmo. Ele nos dá esse ambiente aqui para trabalhar. Ele sempre abre as últimas coisas que a gente fez. No caso, eu não fiz algumas coisas, mas não fiz nada aqui no R. Vou diminuir um pouquinho ele para que a gente consiga interagir melhor, ou seja, visualizar o R por completo. Ah não, ó, eu errei, eu tinha feito algumas coisas, ele está carregando. Vamos ver o que eu fiz a minha última análise. Aqui, ele já carregou o MIRT, carregou os stats. O MIRT é um pacote para utilizar com o PRI. Tá? Nós temos vários, como eu falei para vocês, nós temos vários pacotes que se utilizam do R. E o R é muito bom, muito robusto para TRI. Eu vou aqui importar o meu banco de dados que eu quero utilizar agora, que no caso são esses dados que eu acabei de copiar do SPSS, dados voltados à religião e à escala de afetos positivos. O R conversa muito bem com arquivos de texto, por isso que eu coloquei aqueles meus resultados numéricos do SPSS no texto, e eu vou abrir o R, eu vou abrir esse meu texto. Vamos achar onde está, eu tenho algumas coisas, né? Dados religião 2, vou clicar em OK. Ele vai me mostrar esse shape aqui e eu vou deixar exatamente como está, ou seja, não vou alterar nada. Eu só reparei que eu estava fazendo coisas muito pesadas aqui no R anteriormente, então não tem muito sentido deixar isso aqui, eu vou apagar. Está fazendo coisas muito pesadas mesmo, meu Deus. Eu vou apagar essas coisas todas, porque senão vai deixar de pesado demais. E vou começar como se eu fosse fazer do zero, tá bom? Vou importar aqui o meu banco de dados. Eu coloquei meu banco de dados no arquivo txt, chamado religião 2, tem que achar, não vai ser difícil, está aqui. Ele já listou quais são as variáveis, vocês reparem que eu não coloquei o nome das variáveis, foi de propósito, vou deixar como está. Nesse momento eu vou ensinar, aqui ele vai me mostrar a minha base, eu vou explicar para vocês como o R funciona. A primeiro pacote que eu vou pedir é o library, eu vou pedir o R Commander, ele vai me dar uma interface gráfica para manipular esses meus dados. Fica muito mais fácil de trabalhar, tendo em vista que metade das linhas de código que eu teria que setar, eu já não vou mais precisar setar. Eu vou simplesmente trabalhar com point and click, que é o que o SPSS já faz, só que o SPSS, como eu expliquei para vocês, pessoal, é pago, enquanto o R é gratuito. Aqui está o R Commander, ele já abriu, ele não tem nenhum banco de dados trabalhando a priori, eu vou setar esse banco de dados que eu quero, que é dados religião 2. Ele vai fazer, eu posso pedir um sumário, eu sempre peço um sumário numérico no banco de dados ativo. Você vai saber que nós temos 3 variáveis, e coisas que não tem o menor sentido, como média, desvio padrão, para tipo de religião e para sexo. Eu não lembro certinho quais eram dessas minhas 3 variáveis, a minha variável, a religião e sexo. Então eu vou aqui pedir uma ajuda para o SPSS, e eu sei que a minha V1, minha variável 1, é o gênero, que está aqui com esses 2 níveis. Então eu vou criar a mesma coisa, ou seja, eu vou administrar esse banco de dados que eu tenho e vou transformar uma variável que é numérica em uma variável que é fator. No caso, a V1 vai deixar de ser uma variável numérica e vai ser e vai ser uma variável fator, onde 1 é o masculino, 2 é o feminino. Ele vai alterar o meu banco de dados. Vou fazer a mesma coisa aqui para o meu V2, onde 1 é católico, 2 é protestante, 3 é outro. Então, dados, aqui eu vou administrar, eu vou transformar uma variável que é numérica em uma variável que vai ser nominal, vai ser um fator, ele vai chamar dessa forma. Vou utilizar os levels que já existem. Ele já sabe que nós temos 3 níveis e 1 é católico. Opa, 1 é católico. Não façam isso, ó, católico com acento. Evitem o acento. 2 é protestante. E ele vai deixar o acento, só que vai ficar feio de mostrar.
E o terceiro é o outro. Se você reparar no SPSS, a pessoa que fez o banco de dados utilizou o acento. Tá? 3 outros. Fez isso, ele já alterou esse meu banco de dados. Se eu atualizar ele aqui e clicar, ele vai mostrar que os níveis que eu tenho, tá bom? Eu não alterei foi o nome dessas variáveis, coisas que eu vou fazer agora para facilitar ainda um pouquinho mais. Então, vou administrar o meu banco de dados e vou modificar o nome delas. Rename variable. A variável 1 eu vou chamar de gênero. A variável 2 eu vou chamar de religião. Cadê o rename? Religião. E a variável 3 eu vou chamar de escala, tá bom? Vocês já sabem que essa escala de afetos positivos, em outro vídeo, eu posso mostrar para vocês como essa escala foi construída, quais são os itens e até fazer algumas análises psicométricas relacionadas a essa escala. Se eu fechar o R por algum engano, vou clicar em Exit, não vou salvar nada, o R Commander, perdão, posso atualizar esse meu banco de dados e preciso puxar novamente o R Commander, basta digitar Commander e ele vai bonitinho puxar o R Commander, novamente sem nenhum dados ativos, eu cliquei aqui. Eu posso, a partir da interface do próprio R Commander, editar o meu banco de dados, repara só. É muito fácil mexer. Eu sou uma pessoa que defende bastante a utilização de pacotes estatísticos gratuitos e principalmente o R, tá bom? E aqui eu tenho as mesmas coisas que eu tinha no SPSS. Eu posso criar algumas estatísticas, pedir algumas estatísticas e pedir aqui alguns gráficos. A estatística que eu fiz no SPSS foi uma nova de uma via, tendo em vista que o meu grupo de religião tem 3 níveis, que é o católico, o protestante e o outros, e nós temos um resultado que foi mensurado pelaquela escala. Eu vou pedir a mesma coisa aqui para o meu R. Então, aqui, a nova. Qual é o grupo que eu quero? A religião. Qual é a minha variável resposta? A escala. Qual é o nome do meu modelo? Modelo 1, vou deixar como está. E se eu não soubesse que tem diferença ou não tem diferença, eu vou pedir que ele faça uma comparação para a par das médias. Isso daqui é a mesma coisa que o pós-ROC. E no caso o R vai utilizar o tuck, tá bom? Eu vou só chamar isso aqui de forma que eu entenda, porque ele vai me mostrar o resultado aqui embaixo. Então eu vou botar grandão assim, a nova Luiz, só para que eu consiga ver de uma maneira mais fácil. Cliquei em OK, ele sempre me mostra esse gráfico de intervalo de confiança, que eu não quero nesse momento, eu vou fechar. Eu vou pousar meus olhos aqui embaixo, ele vai começar no A Nova Luiz, então aqui, A Nova Luiz, vou dar um zoom. A Nova Luiz, ele vai até lá embaixo, onde acaba o meu pós-ROC. A primeira coisa que vocês têm que saber é o valor de P. Lembra, o valor de P é o fundamental para que a gente saiba se a gente rejeita ou não rejeita H0. A gente sabe que colocando a religião e os níveis da religião, nós temos católico, protestante e outros. O Fischer foi esse, 0.8, e meu valor de P foi 0.04. Perdão, foi 0.4. Aqui ele até mostra antigamente, né, como a gente faria na tabela, o seu valor está acima, se está abaixo, se a gente rejeita ou não rejeita H0. Mas pegando somente o valor de P e tornando uma história longa uma história curta, 0.4 ele não é menor do que 0.05, a gente não rejeita H0, tá bom? A nossa variável dependente religião, com aqueles vários, a nossa variável independente religião, que foi mensurada na nossa escala, ela não rejeita H0. Então não tem diferença entre os tipos de religião, dado o resultado da escala de afetos positivos. Ele fez o pós-ROC, e ele vai mostrar que realmente não tem diferença em campo nenhum, então seja protestante e católico não tem diferença, outros e católico não teve diferença, outros e protestante também não teve diferença. Como eu falei para vocês, ele utiliza o tuck como default do pós-ROC, tá bom? Simples, não é difícil. E vocês têm que saber o porquê eu fiz uma 9, não fiz um teste T, porque eu fiz uma 9 e não algum outro tipo de teste. Lembrando para vocês que se eu não sei se a minha distribuição ela é normal, eu não faria uma nova, eu faria o mesmo teste, eu faria a mesma nova, não paramétrica, no caso o Cluster Wallace, eu não fiz no SPSS, mas eu posso fazer aqui. Aqui ele vai perguntar qual é o meu grupo, ou qual é a minha VI, meu grupo é religião,
E com a minha VD, ou variável resposta, escala, muito provavelmente o resultado vai ser... Eu vou ter a mesma tomada de decisão, mas com resultado numérico diferente. Olha só, no meu primeiro resultado, achando que era uma distribuição normal, a nova Luiz, é aquele modelo, o nome do modelo que eu criei, eu não rejeito H0 porque deu ponto 4. E botando os dados como se eles fossem não normais, não paramétricos, não gaussianos, deu ponto 4 também. Modificou, aqui foi ponto 4,2, aqui foi ponto 4,3, modificou. As pessoas me perguntam qual que eu tenho que fazer. O resultado é o mesmo, mas você vai fazer o mais correto. Você não sabe, a gente sabe, em psicologia nada é normal. Então a gente, na maior parte das vezes, vai utilizar testes não paramétricos, tá bom? Nós temos aqui algumas formas de ver, cadê o R comando? Nós temos aqui algumas formas de ver se os nossos dados são normais ou não, e o R nos dá a opção do Shapiro-Wilk. Pegando o Shapiro-Wilk, qual é a nossa VD? Escala, concorda? Sim, só temos essa que é na verdade. Ele sabe que as outras são níveis de medidas nominais. Quando eu clicar OK, super simples de entender isso daqui. Ele fez um Shapiro-Wilk ponto 0,3. E aí, o que a gente faz com ponto 0,3? A gente rejeita H0, tá bom? Então a gente sabe claramente que não é normal. Qual que é a normalidade para o Shapiro-Wilk? Teste anormal. Então, se eu fosse colocar isso no Word, vou abrir aqui o Word, o Shapiro-Wilk, H0 vai significar que é normal, tá bom? A minha distribuição é normal. HA, teste essas correções, é o caso contrário. Como o nosso P foi 0,03 e o nosso alfa é 0,05, a gente rejeita H0. Rejeitando H0, a gente vai trabalhar com os dados não normais. Por isso, então, tem total sentido, quando eu vim aqui no R, em vez de fazer uma estatística pegando a nova, aquela parte do pressuposto que a minha distribuição é normal, fazer uma A nova não paramétrica, que no caso é o Kruskal-Wallis. Ponto, acabou. E vocês vão falar, tá bom, Luiz, muito legal. Como é que eu faço os gráficos? Aqui o próprio R Commander te permite essa opção de fazer gráficos, tá bom? Ao passo que ele permite a opção de fazer gráficos, você tem que saber qual gráfico você vai utilizar. O primeiro gráfico que eu fiz lá no SPSS foi um gráfico de setor. O gráfico de setor é sempre um gráfico voltado a variáveis qualitativas. Não tem o menor sentido você colocar, a não ser que você crie danos para variáveis quantitativas, mas do contrário não tem o menor sentido você utilizar variáveis quantitativas em gráficos qualitativos. Isso é um erro muito comum. Às vezes eu não sei se é um erro ou se é má fé da pessoa que apresenta os seus resultados. Mas aqui eu posso pedir um gráfico para gênero e ele vai fazer a mesma coisa que o SPSS fez. Eu prefiro os gráficos do R, tá bom? Acho que eles são melhores de visualização. Então eu sei que a minha distribuição foi mais de meninos do que de meninos. O outro gráfico que eu fiz foi um gráfico de colunas. E aqui eu tenho vários gráficos. E o gráfico de colunas, no caso, eu vou aqui embaixo. Vamos achar. Gráfico de barra. Está aqui. Não era isso que eu queria. Desculpa. Tá aqui. Eu vou pedir que o meu fator, ou seja, a parte de baixo, que é a minha VI, seja o gênero. Perdão, a religião, foi como eu fiz, né? E a minha VD, que é o meu eixo Y, seja a escala. Vou deixar como está, vou dar OK, e ele vai me mostrar esse gráfico aqui. Tá bom? Nesse gráfico aqui eu tenho esses pontos. Não se baseiem sempre nesse nosso erro padrão para rejeitar ou não rejeitar H0. Façam o teste. Pelo erro padrão, quando nós temos mostras pareadas, ele vai dar problema, tá bom? Você não vai conseguir rejeitar H0 somente vendo. Na verdade, você vai ter uma decisão até incorreta. Aqui a gente consegue perceber que dá para rejeitar, tá? Ou seja, os limites eles sempre cruzam. Mas aqui eu tenho um gráfico onde a nossa VI, com 3 níveis, católico, protestante e outros, foi mensurado nessa escala, que foi considerado como puramente quantitativo, e é de 1 a 10.
E aqui ele mostra as médias, que são essas bolinhas. Ele mostra também o nosso erro padrão, que são esses bigodes ali para cima, tá bom? Uma vez que você fez isso, eu estimulo a todo mundo a trabalhar com R, a trabalhar com SPSS, com Stata, com um programa que ele tenha maior domínio, para que ele entenda essas técnicas estatísticas. Como eu comentei para vocês no vídeo anterior, não tem um melhor programa de estatística, tem um programa que tem mais funções. Agora, é fundamental que antes de você passar para o programa, que você leia artigos, que você leia livros, que você se assessore bem em relação à teoria que embasa todas as suas análises. Senão você vai fazer todas as análises possíveis sem saber para que está fazendo. Como diz um professor meu, o Paulo Matos, quem não sabe o que procura não entende o que acha. Bom, esses dados todos, essas aulas todas, esses conteúdos de revisão todos estão nos nossos sites, do Ibeneuro, IBMEC e ANOVA. Estão também no site NNCE, onde os dados estão lá. Normalmente os dados têm 3 formatos. Um formato TXT para ser lido no R, para ser importado para o R, um formato Stata e um formato SPSS. Acho que feito isso, essa grande parte da aula foi vista em revisão. Um abraço para todos vocês e tchau, tchau.